Fala meus amigos do Diário Celeste, mais um vídeo começando e a gente vai te atualizar com todas as informações do Cruzeiro. A gente está muito tempo sem postar vídeo e retornamos agora, estamos com alguns problemas em relação ao tempo de gravação do vídeo, mas a gente vai tentar retomar agora os nossos vídeos diários e a gente vai trazer tudo para vocês então das últimas notícias do Cruzeiro. Mas antes de começar a falar sobre as notícias, eu queria dizer para você que esse vídeo tem um patrocínio da OneFootball, que é o maior aplicativo de futebol do mundo. Para você baixar, é o primeiro link na descrição do vídeo. Você baixa, instala e recebe tudo em tempo real na tela do seu celular. Então baixa, primeiro link na descrição. E agora a gente começa falando sobre o Cruzeiro, né? O Cruzeiro conseguiu um empate na Argentina contra o River Plate, empate em 0 a 0. Muita gente criticando o estilo de jogo do Cruzeiro, foi um estilo de jogo muito defensivo. No segundo tempo até melhorou um pouco com a entrada aí do David, também com a entrada do Ariel Cabral que fez uma boa partida, né? Mas o Cruzeiro jogou muito mal no primeiro tempo e no segundo tempo também ficou naquele esquema mais defensivo. Muita gente criticando, mas fato é que não dá também para sair para jogar na Argentina contra esses times como River, Boca e tentar atacar, porque é muito perigoso. A gente sabe que um resultado de 0 a 0 lá é um bom resultado. E agora o Cruzeiro vai jogar em casa contra o River Plate e vai precisar de uma vitória simples para conseguir a classificação para as quartas de final, algo que também não vai ser fácil, a gente sabe disso. A história do River Plate é muita tradição na Libertadores, assim como o Cruzeiro também tem muita tradição, mas é um time muito cascudo e que obviamente vai dar muito trabalho ao Cruzeiro nessa Libertadores da América. E a gente agora vai pular um pouquinho, parar de falar desse jogo e vamos falar sobre o Lucas Romero, argentino, que vem movimentando os noticiários do Cruzeiro também em relação ao provável pedido dele para deixar o Cruzeiro e voltar para a Argentina. O Cruzeiro recusou uma nova oferta do Independente, a oferta girava em torno de 2 milhões de dólares e também a quitação da dívida, que girava em torno de 600 mil dólares referente à compra do Pisano. Na época que o Cruzeiro comprou o Pisano, ainda tem essa dívida para pagar, então seria 2 milhões de dólares mais a quitação dessa dívida. O Cruzeiro recusou essa oferta e não quis vender ele, pelo menos com essa oferta, então a gente fica aguardando aí as novas propostas pelo argentino, que demonstrou realmente um interesse em retornar a jogar aí no futebol argentino, no seu país de origem. A gente sempre fica na torcida para que ele não saia, né? Porque o Lucas Romero é um jogador que ajuda muito a equipe do Cruzeiro, um jogador polivalente, que serve tanto para jogar no meio de campo ali como primeiro e segundo volante e também atua na lateral direita, já atuou muito nessa posição sempre que o Cruzeiro precisa. Inclusive o Lucas Romero deixou esse jogo contra o River Plate com câimbras, mas não deve ser problema para a próxima partida, já no próximo meio de semana, contra o próprio River Plate. E o Cruzeiro também aí nessa semana deve ter um time reserva para atuar diante do Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Até por conta disso, o Lucas Romero também não está sendo cotado para atuar essa partida. Isso porque o Mano Menezes começou a esboçar o time com totalmente reservas aí, assim como foi contra o Bahia. Então a gente fica no aguardo, mas a gente deve ter essa confirmação de um time totalmente reserva, mais oportunidades aí para os jogadores da base. Mas a gente espera um jogo um pouco melhor em relação àquele que foi contra o Bahia. A gente sabe que o Atlético Paranaense também vem disputando a Libertadores, perdeu para o Boca Juniors aí no meio de semana e vai precisar aí também talvez poupar alguns jogadores para essa partida do meio de semana novamente contra o Boca Juniors. E de novidade na Toca da Raposa a gente teve também o Edilson participando de atividade de fisioterapia no campo. O Edilson, que se lesionou em maio, né, no dia 12 de maio, lesionou a panturrilha direita e vem se recuperando dessa lesão. Ele volta a participar das atividades em campo, mas é apenas um trabalho de fisioterapia. Ainda não está naquele processo de transição para a preparação física. Assim que a gente tiver, a gente mantém vocês atualizados e informados aí sobre o Edilson, lateral direito, mas ele não está fazendo tanta falta nesses últimos jogos, principalmente nesse jogo contra o River Plate, porque o Orejuela vem muito bem, né? Atuou muito bem nessa partida contra o River. E a gente falou o jogo contra o Atlético, um jogo muito diferente, porque ele não vai ter transmissão em vídeo, não vai ter transmissão da TV, isso por conta do fato do Atlético Paranaense não ter entrado em um acordo com a Globo. Eles ainda estão nessa briga aí, então o jogo não vai ter transmissão, vocês vão poder assistir apenas pelo rádio, ou seja, voltar a ouvir o rádio. A gente vai divulgar aí provavelmente na sexta ou no sábado a lista das emissoras de rádios que vão transmitir. Para quem não mora em Belo Horizonte, a gente sabe também que pode ouvir pelo site das próprias emissoras e a gente vai divulgar para vocês
no nosso Instagram, no nosso Facebook e também no Twitter. E agora a gente foge um pouquinho desse assunto de campo, vamos para o extracampo, uma coisa ali mais de marketing, né? O Thiago Neves, que sempre aparece nas postagens das redes sociais, apareceu mais uma vez na postagem do Esporte Interativo. Eles fizeram uma postagem aí com a foto do Felipe Melo, volante do Palmeiras, e a postagem dizia mais ou menos assim: cite um volante melhor do que o Felipe Melo. E o Thiago Neves foi lá e citou o Lucas Romero. Lucas Romero, que também vem sendo aí bastante citado pelos jogadores do Cruzeiro nas redes sociais. O Dedé foi outro que citou ele, mas não indicando que ele seria o melhor, e sim pedindo a permanência com a hashtag #FicaRomero. E é o que a gente torce para que ele permaneça na equipe do Cruzeiro, porque nos ajuda muito. Tem muita gente que não gosta dele, mas eu particularmente acho um ótimo jogador e é muito importante a permanência dele, até por conta da saída do Lucas Silva. Vai fazer muita falta se também sair o Lucas Romero. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, te atualizando das notícias do Cruzeiro. Espero que você tenha gostado. Se ainda não for inscrito no canal, você já sabe, se inscreva no canal, deixe o gostei e siga acompanhando o Diário Celeste também aqui no YouTube, com vídeos aí trazendo as notícias, o pré-jogo, o pós-jogo da equipe do Cruzeiro. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, até a próxima.